Olá, eu sou a Jane e minha história é um pouco doida por causa de uma coisa peculiar sobre o meu pai. É difícil explicar, mas basicamente meu pai realmente queria que eu fosse uma pessoa independente. Ele sempre achou o mundo um lugar assustador, então se sentiu obrigado a me preparar para qualquer coisa que pudesse acontecer comigo em minha vida adulta. Tudo começou quando a minha mãe morreu. Eu era muito jovem. No começo, ele me ensinou coisas muito úteis, como cozinhar. Aos 10 anos, eu já era muito boa nisso, até preparava pratos bastante complexos. Aos 15 anos, eu sabia cortar madeira, a melhor linha de ação para o caso de virar ré no tribunal e qual remédio usar para quase todo tipo de emergência. Eu não sei se você pode chamar alguém assim de super protetor, ou se é exatamente o contrário. Bem, de qualquer forma, uma coisa que eu realmente não queria aprender era a dirigir. Eu sabia que precisaria disso em algum momento da vida, mas era muito estressante para mim. Eu era péssima em dirigir porque ficava muito nervosa, e ser ruim desse jeito era algo que me deixava ainda mais nervosa. E então eu tive que aprender todas aquelas regras. Mas é claro que meu pai insistiu, dizendo que era muito importante que eu aprendesse a dirigir em caso de emergência. Às vezes, ele me levava em viagens de acampamento. Eu adorava desde que era criança. Ir para a floresta e aprender de tudo sempre foi legal e emocionante. Mas com a escola e as aulas de direção, eu só queria relaxar um pouco nos fins de semana. Mas não, meu pai ainda insistia em me levar para a floresta para aprender algo sobre cogumelos, frutos ou cobras. Então nós fomos para a floresta novamente com nosso carro. Mas dessa vez ele tirou meu telefone, dizendo que provavelmente eu não o teria se me perdesse na floresta, por isso não deveria contar com ele. Além de ser incrivelmente irritante, às vezes eu achava que meu pai era meio louco. Finalmente, chegamos à floresta e estacionamos em um lugar muito longe. Meu pai começou suas palestras habituais sobre como sobreviver na natureza, lembrando nomes de árvores e outras coisas. Eu ainda gostava disso, mas também queria tanto dormir, então ignorei o que ele estava dizendo e apenas balancei a cabeça, fingindo que estava ouvindo atentamente. Então, de repente, meu pai pôs a mão no coração. Ele disse, Jane, não me sinto muito bem. Eu estava confusa, mas então ele começou a andar em direção ao nosso carro. Vamos para casa, Jane. Agora eu estava começando a me preocupar. Meu pai malhava regularmente, então ele estava em ótima forma. O que estava acontecendo? Ele sentou no banco do passageiro e disse, Jane, rápido, eu preciso de uma ambulância. Eu estava em pânico. Fui pegar meu telefone quando me lembrei. Sim, papai me tomou ele. Então eu fiquei tipo, o que eu faço, pai? O que eu faço agora? Seus olhos estavam fechados e ele simplesmente dizia, dirija. Eu estava tipo, oh não, eu odiava dirigir. E eu não era boa nisso. E o carro do papai era muito maior do que o usado pelo meu instrutor de direção, mas eu não tinha outra escolha. Então sentei no banco do motorista, tentei todos os pedais e verifiquei tudo, e muito nervosa tentei ligar o carro. Uma vez, 2 vezes, e finalmente ele pegou na terceira vez. Mas eu sempre fui ruim em dar a partida e andar, então soltei o pedal da embreagem suavemente, começando a apertar o acelerador ao mesmo tempo, e o carro morreu. Tive que começar tudo de novo. Meu corpo inteiro estava tremendo e eu errava de novo e de novo. Meu coração estava acelerado e eu sabia que se continuasse fracassando, meu pai morreria. Ele já estava inconsciente, então eu tinha que conseguir. E finalmente eu consegui. Comecei a andar. Mas era muito difícil dirigir corretamente em uma estrada de terra irregular e esburacada, onde eu não conseguia ganhar muita velocidade e meu pai estava gemendo sempre mais e mais, então eu tive que continuar apesar do meu pânico. Eu também tinha que lembrar o caminho para a cidade, porque é claro que a floresta era enorme e também tinha algumas estradas. Eu continuei, apesar de querer apenas parar e chorar. E finalmente eu consegui. Cheguei à estrada pavimentada. Desajeitadamente parei o carro e tentei acenar para qualquer um que estivesse passando por ali para que me deixassem chamar uma ambulância. Mas ninguém estava parando. Além disso, não havia muitos carros por ali, então pensei que tinha que levar meu pai para a cidade. E então ouvi uma voz no banco do passageiro. É por isso que você deve aprender a dirigir corretamente. Meu pai estava bem, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Acontece que ele fingiu tudo para me ensinar uma lição. Ele estava tão orgulhoso disso também, como se fosse um gênio. Eu não penso assim, e perdi completamente a paciência e gritei com ele dizendo, você está agindo como uma criança, leve-me para casa e nunca mais irei com você a outro lugar. Nossa volta para casa foi em silêncio, e eu não sei dizer se meu pai estava arrependido ou zangado. Ele parou de brincar comigo depois disso. Na verdade, quase paramos de interagir. Ele basicamente me deixou em paz.
Mas que tipo de reação ele esperava? Bem, apesar de suas ações serem inacreditavelmente estúpidas, ele fez isso porque queria me proteger e me ensinar uma lição, e pelo menos agora se transformou em uma história engraçada. Então eu tive que perdoá-lo. Meu pai é estranho, mas eu o amo. Ele ainda dá suas lições, embora ele tenha prometido que nunca mais fará algo assim. E, bem, eu acho que todas as pessoas que amamos são estranhas de uma forma ou de outra, certo? Seus pais são meio estranhos às vezes? Conte sua história nos comentários.